Capítulo 2399 Destruição Mútua, Parte 1. Eles deixaram o consultório do curandeiro-chefe e foram para a unidade de terapia intensiva do hospital de campanha. Os pacientes em estado crítico não podiam argumentar e tratá-los era a melhor maneira de ganhar, se não o respeito das pessoas, pelo menos a sua aceitação. Graças aos deuses você está aqui. Uma jovem que não poderia ter mais de 16 anos e usava o uniforme do Grifão Branco disse. Meu turno terminou há 1 hora e eu estava prestes a desmaiar. O que eu estava pensando quando decidi escolher esta como minha primeira tarefa para o código de prática? Ela mergulhou no local vazio mais próximo no chão, engolindo tônicos de seu amuleto dimensional enquanto apontava para uma mulher em uma maca. Sua mão emitia um fedor desagradável e as pontas dos dedos estavam pretas. Código de prática. Você é um estudante do 5º ano? Tista perguntou enquanto estabilizava o paciente e tornava os tecidos gangrenosos saudáveis. A maioria de nós ela ofegou enquanto apontava para vários jovens na tenda. Esta tarefa não só lhe dá muitos pontos, mas também pode ser realizada quantas vezes você quiser durante a semana. Enquanto Tista, Nika e Solos limpavam a enfermaria e substituíam os sacos de nutrientes nos soros, o cérebro do jovem curandeiro começou a abrir caminho através da névoa da exaustão. Espere um segundo. Como você conhece o código de prática e como pode curar pessoas tão rápido sem fazer uma pausa? Ela perguntou ao perceber que eles estavam usando os mesmos protocolos que foram ensinados a ela desde que ela começou a especialização em curandeira. Vocês são ex-alunos do Grifão Branco? Sim. Tista e Solos responderam em uníssono enquanto Nika assentia que não. Que honra! Meu nome é Aridia Iren, ao seu dispor. Ela ofereceu-lhes a mão e eles apertaram-na. Você é tão boa que aposto que deve ser famosa. Meu nome é Solos Veren e estes são minha prima Tista e nossa amiga Nika, Solos disse com um sussurro para não ser ouvido. Oh, deuses! Pessoal, temos o Cavaleiro de Ouro e a Deusa do Fogo entre nós. Posso pegar seu autógrafo? O grito de Aridia foi tão estridente que teria estourado alguns tímpanos se Tista não a tivesse silenciado a tempo. Sim ao autógrafo, mas só se você ficar quieto. Tista disse. Essas pessoas não nos amam e se descobrirem quem somos, vamos curá-las logo após nocauteá-las. Desculpe. Aridia assentiu. Esqueci que estamos atrás das linhas inimigas. A guerra acabou. Solos balançou a cabeça. Não existem inimigos, apenas cidadãos do reino se você diz. A voz de Aridia estava cheia de desprezo. Esses bastardos seguiram a rainha louca e aplaudiram quando seu exército massacrou nossos colegas magos. Meu irmão morreu na tentativa de proteger essa escória traidora. Vocês são heróis e os cidadãos de Zesca deveriam beijar o chão por onde vocês andam só por deixá-los viver. Se eu fosse você, gritaria meu nome e mataria quem ousasse levantar a mão. Se eu não precisasse de pontos extras e meu exame final não estivesse chegando, eu nunca teria vindo aqui. A maioria dos nossos alunos do 4º ano prefere uma classificação mais baixa do que desperdiçar seu talento com assassinos. Ela falou e estava prestes a cuspir no chão quando pensou no que Vastor faria se descobrisse que um de seus curandeiros havia sujo uma proteção. Ela engoliu o ranho com desgosto, mas não disse mais nada. As 3 mulheres trabalharam durante horas, cuidando dos pacientes críticos e descansando apenas o tempo suficiente para beber tônicos e não trair sua natureza de despertas. Eles viram estudantes de todas as 6 grandes academias e todos odiaram estar lá. O povo de Zesca e os jovens magos não fizeram nenhum esforço para esconder o quanto se desprezavam. Os cidadãos consideravam os jovens curandeiros invasores, enquanto os estudantes consideravam seus pacientes animais raivosos que teriam sido melhores para bater antes que mordessem a mão de seu mestre novamente. Paz, minha bunda. A guerra ainda está em andamento aqui. Tista disse entre calças. A propósito, Solos, você tem certeza de que pode continuar assim? Sim, não se preocupe. Sem matrizes significa que o geyser de mana abaixo de nós está à disposição. Entre o impulso que ele me dá e minha técnica de respiração, ainda posso trabalhar por um tempo.
Sou eu ou há algo errado aqui? Quanto mais tempo passavam no hospital de campanha, mais coisas estranhas Nika notava. Como é que todos aqui estão bem alimentados e usam roupas bonitas? Quer dizer, se não fosse pelo estado da cidade e pelo número de pacientes, eu nunca acreditaria que houve uma guerra aqui até poucos dias atrás. Solo suspirou profundamente. Ela era uma cidadã do reino e a vergonha era dela mesma. Não é você, Nika. Você vê, uma briga começou entre um aluno do Grifão Relâmpago e uma mulher, interrompendo Solos. O que você quer dizer com temos que esperar a nossa vez? Estamos aqui há horas. A mulher era claramente uma nobre e, a julgar pelo seu vigor, ela não era paciente. Enquanto vocês ficam brincando, meu filho está sofrendo. Sua mão cheia de anéis preciosos apontava para um menino, carregado por uma ama de leite, que começou a chorar por causa do barulho. Seu filho foi visitado e está com febre leve, senhora. Temos outros pacientes que estão. O menino tinha um olhar não menos feroz, mas era mais baixo e muito mais cansado. Para você é a duquesa Jean. Ela o interrompeu, os babados de seu elegante vestido de dia balançando junto com seus braços. Não me importo com os seus supostos pacientes, quero que meu filho seja tratado para que possamos ir para casa. Deuses, vocês, parasitas do leste, são simplesmente desavergonhados. Se não fosse por vocês roubarem nossa comida em vez de cultivarem a sua própria, esta guerra nunca teria começado. Dane-se, Trude foi a melhor coisa que já aconteceu para Nestrar. Ela impediu vocês, ladrões, limpou nossas cidades e, quando algum de nós sofresse um arranhão, receberíamos atendimento imediato e competente. A realeza não apenas destruiu nossa cidade e roubou nossos recursos, mas ainda teve a ousadia de enviar um monte de aspirantes a magos para consertar a bagunça que eles fizeram. As pessoas presas na fila e as que estavam na cama com forças para reclamar juntaram-se ao protesto. Estou sangrando aqui há horas. Os esquecidos de Trude teria me curado em um instante. Um fazendeiro com um pé ferido disse. Pelo menos você se machucou. Outro homem chorou. Aqueles malditos guardas quebraram meu braço e esses supostos curandeiros não conseguem nem consertar direito. É a segunda vez que venho aqui esta semana. Você os ouviu, garoto. A duquesa Jean cutucou o peito do jovem mago com o dedo, os olhos reduzidos a fendas. Pare de falar e comece a trabalhar ou juro pelos deuses. Suficiente. O raio irrompeu da mão da estudante, fazendo com que a nobre se esparramasse no chão em convulsão. Capítulo 2400 Destruição Mútua, Parte 2. Como você ousa me ameaçar, sua vaca? Por causa de pessoas como você, toda a minha aldeia morreu de fome. Muitas pessoas que eu conheço não sobreviveram enquanto vocês, traidores, continuam respirando. O jovem mago continuou lançando raios mesmo depois que a duquesa desmaiou. O fazendeiro ferido pegou uma bandeja de metal e tentou bater na cabeça do curandeiro por trás, mas o menino só teve que cortar o ar com a mão para ferir o pé bom do fazendeiro. O homem caiu no chão chorando, mas nenhum curandeiro se adiantou. Sua fratura ainda dói? Isso é para dor. O raio de ar congelado atingiu o construtor com um braço ferido, selando-o dentro de um bloco de gelo que parou a dor, mas também quase matou o homem de choque. Sua escória não tem direito a nada. Você pegou os recursos da minha região e desfrutou da proteção que os soldados do norte lhe garantem, mas quando solicitado a fazer sua parte, você desistiu. O jovem mago disse enquanto eletrocutava a duquesa. O tecido azul claro de seu uniforme ficou escuro ao amplificar o elemento ar que percorria o corpo do aluno. O céu nublado que representava se transformou em uma tempestade e os bordados amarelos canalizaram os raios, garantindo que nenhum pingo de energia elementar fosse desperdiçado. Cada academia adicionou efeitos visuais ao tecido encantado para lembrar a todos o quão perigoso era até mesmo um aprendiz de mago. O garoto estava usando a primeira magia e já estava exausto, mas poderia ter matado todos na sala sozinho. Com os raios percorrendo seu corpo, as lâminas de vento ao seu redor e o ar frio nas pontas dos dedos, até mesmo o jovem parecia um deus do trovão. Suficiente.
Solos agarrou seu pulso, apertando-o com força suficiente para interromper os feitiços. Não importa quão equivocadas e ingratas sejam essas pessoas, elas têm todo o direito de ficar com raiva. O reino passou por 2 fomes consecutivas. Se você estivesse no lugar deles, vendo a comida que você trabalhou duro para cultivar sendo levada para alimentar um bando de estranhos enquanto você vivia de rações, você também se sentiria roubado. Olhe ao redor. A cidade deles foi destruída primeiro e agora é invadida por estranhos que seguem todos os seus movimentos, tratando-os como criminosos. Muitos deles perderam suas casas e o inverno está se aproximando. Você pode realmente culpá-los? Não. O estudante grunhiu de dor, mas se recusou a deixar seus feitiços desaparecerem. Mas isso não significa que estou disposto a deixá-los me tratar como seu servo. Sou um mago. Não, você é um curandeiro e essas são as pessoas que você jurou proteger. Solos fixou os olhos nos dele, vendo nele um jovem Lit. Alguém cheio de raiva, dor e orgulhoso do peso em seu ombro. Não culpo você por se defender, mas há uma grande diferença entre isso e tortura. Ela apontou para a nobre que estava tendo um ataque cardíaco. Se ela morrer, haverá um motim e então você terá que curar os feridos de ambas as facções. Quem disse? Ele rosnou. Seu diretor, e se ele não o fizer, a realeza o fará. Solos manteve o tom calmo e o deixou ir no momento em que ele dissipou seus ataques em estado de choque. Garoto, eu não culpo você por se ressentir deles, mas você está agindo como um idiota. Neste momento, eles não são inimigo, você é o que você quer dizer? Ele perguntou confuso. Fácil, se houver tumultos, não haverá como colher. Caramba, deixe as pessoas desesperadas o suficiente e elas queimarão as colheitas em vez de entregá-las. Nesse ponto, eles morrerão, claro, mas todos os outros morrerão de fome também. Eles valem a pena? Solos respondeu. Não. O jovem mago mergulhou na cadeira mais próxima, de repente sentindo-se cansado demais até para ficar com raiva. Quanto a você, que age de forma presunçosa e orgulhosa, deveria ter vergonha de si mesmo. Solos virou-se para os cidadãos de Zesca, apontando o dedo para eles. Sua ganância é a raiz da Guerra dos Grifos. Aquilo de que você fala como se fosse uma época de ouro é uma das páginas mais sombrias da história do reino. A razão pela qual você comeu tanta comida mesmo depois de alimentar o exército de Trude é que ela escravizou todos aqueles que considerava indignos e os enviou para morrer no campo de batalha. A razão pela qual as favelas de Zesca foram substituídas por uma área verde tão grande é que a rainha louca se livrou dos menos afortunados. A comida que enchia sua barriga era temperada com sangue inocente e suas riquezas vieram às custas de inúmeras vidas. Mesmo os esquecidos que você lembra com tanto carinho não eram nada além de escravos. Pessoas que tiveram seu livre-arbítrio roubado e forçados à servidão. Você ainda aprovaria tal coisa se fosse você quem usava uma coleira de escravo. O que você fez com eles e a maneira como trata esses curandeiros não é diferente do que o Império fez no passado. Solos fez uma pausa para deixar suas palavras afundarem. Os plebeus empalideceram ao serem forçados a enfrentar a realidade. Eles fizeram o possível para desviar o olhar e não fazer perguntas sobre o destino daqueles que os esquecidos de Trude prenderam em plena luz do dia. Afinal, mendigos e pequenos ladrões eram uma mancha para Zesca e uma ameaça à segurança de seus cidadãos honestos. Alguns dos desaparecidos eram amigos menos afortunados, mas até aquele momento os cidadãos de Zesca se iludiram pensando que Trude simplesmente os havia afastado depois de lhes dar um novo emprego nas cidades conquistadas. Quanto aos nobres, foi muito pior. Eles sabiam a verdade desde o início, mas a ideia de acabar com o Império e perder seus títulos de nobreza era um destino pior que a morte. Destruiria não só as suas vidas, mas também as dos seus descendentes. Acredite ou não, estamos todos no mesmo barco, Solos disse. Não importa quão pouco gostemos um do outro, o reino não sobreviverá a menos que deixemos nossos rancores de lado e o tornemos inteiro novamente.
Caso contrário, a Guerra dos Grifos nunca terminará e a única mudança será na forma como é travada. Solos odiava fazer discursos. Ela não era líder e não se importava com nenhuma daquelas pessoas. No entanto, ela não podia permitir que aquele jovem mago se transformasse em outro Lich e sangrasse as mãos tão jovem. Ela não podia simplesmente dar as costas ao sofrimento do povo de Zesca. Alguns deles eram idiotas, mas a maioria deles eram apenas vítimas de True de sua propaganda. Eu não quero ser como minha mãe, ela pensou. Mamãe não se importou com as consequências do conhecimento que ela compartilhou. Minhas criações e minhas ações moldaram a vida dessas pessoas para pior, então é minha responsabilidade fazer tudo o que puder para consertar as coisas. O resto do turno passou pacificamente, com os curandeiros permanecendo em silêncio, enquanto os cidadãos de Zesca olhavam e perguntavam por seus amigos desaparecidos. Quando Solos estava cansado demais para continuar, ela pediu informações a um guarda. Continua no próximo vídeo.